Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Convenções partidárias terminam e calendário eleitoral avança. Rádio e TV passam a ter novas regras durante o período eleitoral. Defesa Civil alerta para ventos fortes em regiões do Maranhão. Consulta, segunda chamada do ProUni já está disponível. Política com Felipe Clã, nem Orleans, muito menos Braide. Fufuca concorrerá ao Senado com sogro de Juscelino Filho como primeiro suplente. Pedro Lucas teve êxito? Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. Polícias Militar e Civil do Maranhão estão entre as forças de segurança com menor representatividade feminina no Brasil. Economia com Wagner Matos. Mais uma redução da taxa de juros. Tem também concursos e oportunidades, Mayra. No esporte, sócios do Sampaio afastam Sérgio Frota do comando. Maranhense é convocado para representar a seleção brasileira sub-15 em amistoso contra o Uruguai. Tubarão perde na primeira rodada da Superliga C feminina. E no Rádio Opinião, um bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, Orleans Brandão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, hoje é 6 de agosto de 2026, Dia Interamericano do Escotista. Dia Internacional de Conscientização sobre as necessidades e desafios especiais de desenvolvimento dos países em desenvolvimento sem litoral. Também Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Parabéns a todos e todas. Dia também da Transfiguração de Jesus, episódio do Novo Testamento no qual Jesus se torna radiante no alto de uma montanha. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, Mayra, 7 horas e 20 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos começando com a manchete do jornal O Imparcial. Confira com a gente, portanto, tá, em www.universidadefm.ufma.br, também no nosso YouTube, Universidade FM 106. Lá você pode mandar mensagem, né, via chat do YouTube. Inclusive, claro, também, né, lá no nosso aplicativo oficial, o aplicativo da Rádio Universidade, que você pode fazer o download no nosso site. 7 horas e 20 minutos agora, começando, como eu já disse, aqui com o Imparcial. Na manchete de hoje, Defesa Civil alerta para vendavais na Grande Ilha, litoral e sul do Maranhão. O fenômeno está previsto para esta quinta-feira, dia 6, né? E também houve alerta para a situação de baixa umidade do ar que pode atingir a região sul do estado. Lideranças e consolida apoio a Orleans. Essa manchete aqui é de hoje mesmo, é isso aí? É, né? Tá aqui, quinta-feira, dia 6, tá certo. E o que mais, Mayra, tem aí? Jornal Pequeno ou eu posso vir por aqui? Lula defende rigor fiscal para reduzir juros, mas volta a pedir mais gastos e emissão de dívida. Também como destaque no Jornal Pequeno, Ricardo Duailib apresenta relatório dos primeiros 100 dias de gestão no TJ, né? Coisa rápida. E Maranhão avança para modernizar polo gesseiro com transição para gás natural. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando também aqui os impressos do Estado nesta quinta-feira. São 7 horas e 23 minutos, break rápido, também tomar água, a gente vem em seguida com trânsito.
Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Sete horas e 25 minutos, aqui com o trânsito, informações de Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações da Avenida São Sebastião, região do Anil. Neste momento, a retenção em alguns pontos, o fluxo segue com lentidão, mas sem registro de bloqueio total no acesso à Avenida Casimiro Júnior, no Anil. O movimento é intenso, com lentidão para quem entra na via, lentidão devido ao grande volume de veículos no horário de pico, nesse horário agora. Já a Avenida Jerônimo de Albuquerque, no acesso à Coab, pela São Sebastião. A via apresenta o maior volume de veículos nesta manhã, agora pela manhã. Portanto, então, o trânsito é de moderado a intenso nesses trechos, principalmente por causa, como dissemos, do horário de pico, horário normalmente entre 7 e 8 e meia da manhã. Portanto, então, o condutor que for passar por esses locais, ou pegar essa via, São Sebastião, tanto no acesso a Casimiro Júnior, no Anil, quanto a Coab, a Jerônimo de Albuquerque, vai encontrar esse cenário, especialmente na Jerônimo de Albuquerque, para quem se desloca no sentido Coab. Adalberto, Mayra. Ainda estou com um probleminha aqui, eu acho que alguma coisa na memória de cache do nosso notebook para trazer as atualizações do mapa do Waze, tá? Eu peço desculpa e, enfim, a gente segue por aqui. Quando retomarmos, com certeza teremos mais informações do trânsito também. 7 horas e 27 minutos. Mayra Nogueira, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. E o noticiário Borges Júnior traz aqui para gente, falando, claro, sobre eleições 2026, Borges, convenções partidárias finalizadas e calendário eleitoral avançando. Os detalhes. Adalberto, as convenções partidárias para as eleições deste ano terminaram no dia de ontem, nessa quarta-feira, etapa em que os partidos oficializaram os candidatos que vão disputar os cargos de votação, disputam o governo aqui do Maranhão, o Eduardo Braide, do PSD, Orleans Brandão, MDB, o Felipe Camarão, PT, Reginaldo Lima, PCB, ainda André Luiz, Missão, Roberto Rocha, PRTB e Saulo Arcângeles, pelo PSTU. Após, então, Adalberto, a definição dos nomes, agora começa o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral,
Os partidos e as federações têm até o dia 15 de agosto para concluir esse procedimento. Já a campanha eleitoral, ela se inicia oficialmente em 16 de agosto. A partir então dessa data, os candidatos estão autorizados a realizar atos de campanha, mas em conformidade com as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. Portanto, então, as convenções partidárias terminaram no dia de ontem, nessa quarta-feira, prazo para o registro das candidaturas seguindo até o dia 15 de agosto, já a campanha eleitoral começando de forma oficial no dia 16 de agosto. É isso, Adalberto, Mayra. É isso aí, tá começando agora sim campanha eleitoral, começa a esquentar a coisa de verdade, tá? Só para lembrar, daqui a pouquinho tem candidato Orleans Brandão, candidato do MDB, daqui a pouquinho com a gente ao vivo aqui no Rádio Opinião, tá? E lembrando, hoje, como é quinta-feira, temos aqui daqui a pouquinho Segurança Pública com Paulo Henrique Matos e Felipe Clã com o comentário de política, geralmente às 7h30, ele vai ficar para 8h30, toda quinta-feira, 8h30, Felipe Clã aqui com análise da política. E a política rola solta, não é isso? Em campanha, Mayra Nogueira. As rádios e TVs passam a ter novas regras durante o período eleitoral, não é isso, Borges? Mayra, a partir desta quinta-feira, dia 6 de agosto, emissoras de rádio e televisão, elas devem cumprir restrições previstas na legislação eleitoral. A medida é para garantir o equilíbrio da disputa. Entre as proibições está a exibição de pesquisas ou consultas de opinião, isso com imagens que permitam identificar eleitoras e eleitores ou que apresentem manipulação de dados. Também fica vedada a veiculação de propaganda política. As emissoras ainda não podem favorecer candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, nem mesmo por meio da retransmissão de lives eleitorais. Outra restrição, ela atinge aí filmes, novelas, minisséries e outros programas, produtos que façam referência ou críticas diretas a candidatos ou partidos, além da divulgação de nomes de programas associados a candidatos escolhidos em convenção, sob o risco aí, tanto para o rádio quanto para a TV e para as emissoras, de cancelamento a partir dessa veiculação nesse sentido, desobedecendo o que determina a lei, risco de cancelamento do registro. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, começando campanha, portanto. Tá, mandando alô aqui, Mari Silva Mourão, também Rosenilde Santos, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana no YouTube, quem está por aí, Mayra Nogueira. Olha, estamos aí aqui com o professor Euclides Moreira Neto, que sempre acompanha, o Marivando Louzeiro, o Renato Gomes com a Luzia, e o Raimundo Costa com a Dilza, e também ainda a Rosângela Moreira na Coab. Heraldo Moreira e filha Maria Clara, juiz, Edilson Caridade, esposa Rita e também a filha Abigail, muito obrigado. Vamos para o break rapidinho, Mayra Nogueira, a gente volta com Paulo Henrique Matos e Segurança Pública aqui no Jornal Rádio Universidade. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. 7h32 agora, estamos com Paulo Henrique Matos aqui com a gente. Claro, hoje, quinta-feira, é dia de Segurança Pública e Paulo Henrique Matos chega para falar exatamente sobre as polícias militar e civil do Maranhão, que estão entre as forças de segurança com menor representatividade feminina no Brasil. É isso, né, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Paulo. Bom dia, teleouvintes do Jornal Rádio Universidade e da Rádio Universidade FM. Garganta inflamada, muito rouco, mas firme e forte. Isso aí. Então, gente, anteontem, na verdade, na terça-feira, foi publicada a segunda edição do estudo chamado Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil.
Os dados fornecidos foram consolidados em 2025. Esse relatório ele lança luz sobre quem são, como se organizam e onde estão os policiais brasileiros, de maneira geral, e maranhenses, de forma mais específica. Além, óbvio, da estrutura interna dos aparatos de policiamento, os postos de comando e, sobretudo, a diversidade de gênero nessas instituições policiais. Então, quando nós nos debruçamos sobre o Maranhão, os números, né, os dados, eles nos trazem um retrato muito particular de como os aparatos de policiamento do estado do Maranhão se organizam. É um estudo bastante vasto, bastante robusto, e que seriam necessários vários programas para nós conseguirmos destrinchar, desde a questão salarial até o quantitativo do efetivo existente, previsto. Então, por isso, hoje, eu priorizei esse dado que, para mim, é importantíssimo, né? Que é o fato do Maranhão ter, na Polícia Militar e na Polícia Civil, a menor representatividade feminina do Brasil. E, como eu já disse, esse estudo ele traz informações que podem ser utilizadas, depende da vontade política dos gestores, como uma ferramenta para a construção, inclusive, de programas de governo dos futuros, dos candidatos, futuros não, porque a campanha já começou, né, dos candidatos ao governo do Estado. Então, começando pela Polícia Militar do Maranhão. Então, segundo o Raio-X, a corporação contava, em 2025, com 11.274 integrantes ativos. Esse é o 11º maior efetivo do país em números absolutos. Só que o dado mais relevante não é o tamanho, e sim a forma como a tropa está organizada. O relatório ele faz um alerta que é gravíssimo sobre o achatamento da pirâmide nas polícias militares do Brasil. No país inteiro, existem mais sargentos do que soldados nas ruas. Em 17 estados, a base operacional encolheu e a liderança intermediária inchou, devido às regras de promoção por antiguidade e também a falta de concursos regulares. Então, nós temos aqui, no meio da pirâmide funcional, um número muito grande de sargentos. A boa notícia é que o Maranhão não vive essa distorção. No Maranhão, a pirâmide ainda mantém a sua base tradicional. Os soldados representam um pouco mais de 43% de toda a tropa, bem acima da média nacional, que é 28,9%. Somados, aqui no Maranhão, soldados e cabos chegam a mais de 60% da corporação. Então, nós temos aqui no Maranhão uma estrutura hierárquica muito mais proporcional do que a maioria dos estados brasileiros. Isso é uma boa notícia. Já na Polícia Civil, o cenário apresenta uma peculiaridade marcante. Enquanto a média brasileira mostra um predomínio esmagador de investigadores nas ruas, no Maranhão, nós temos 114 delegados para cada escrivão. 114 delegados para cada 100 escrivãos. É esse o dado aqui no Maranhão. Então, o Maranhão se coloca aí ao lado de apenas outros 3 estados.
Temos 114 delegados para cada 100 escrivãos. Os delegados, 100 escrivães, os delegados, eles representam no Maranhão quase 22% das 3 principais carreiras da Polícia Civil, o que é um peso proporcional muito superior ao padrão do país, que é de 13%, ou seja, nós temos muita gente para presidir o inquérito e as investigações e pouca gente para investigar, né? Muita gente que manda, pouca gente que obedece. Então, como eu já disse, os delegados aqui no Maranhão representam quase 22% das 3 principais carreiras de Polícia Civil, o que é um peso proporcional muito superior ao padrão do Brasil, do país inteiro, que é de 13%. Isso sugere uma estrutura forte na direção jurídica das investigações, mas que levanta uma provocação. Será que temos aqui no Maranhão o equilíbrio ideal entre quem comanda, quem investiga em campo e quem formaliza os inquéritos na delegacia? Isso é um questionamento. Só que o ponto mais preocupante do relatório para o Maranhão, e que exige um debate público mais urgente, está relacionado à desigualdade de gênero. Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, a presença de mulheres aqui no Maranhão está bem abaixo da média nacional. Na Polícia Militar, aqui no Maranhão, apenas 11% da tropa é composta por mulheres. É a 6ª menor proporção do Brasil. Já na Polícia Civil, são 23,5%, a 4ª menor do país. Agora, tão relevante quanto a gente identificar esse déficit quantitativo é o estudo que identifica 2 entraves invisíveis no contexto estadual. Na Polícia Militar, a gente percebe que existe claramente uma segregação vertical. As mulheres entram na Polícia Militar, mas não chegam ao topo. Entre os 40... Olha só, Adalberto e Mayra. Entre os 42 coronéis da PM do Maranhão, existe apenas uma mulher. Na Polícia Civil, nós vemos a segregação horizontal. As mulheres chegam a compor quase 46% da carreira de escrivã, que é responsável pelo trabalho cartorário, mas ocupam apenas 16,8% dos cargos de investigação na rua. Então, do total de policiais civis, nós temos uma proporção muito grande de investigadores, mas entre as mulheres, o que nós percebemos é que elas exercem muito mais a função de escrivãs. O relatório ele interpreta essa baixa presença feminina como resultado da combinação entre barreiras internas e externas. Entre as barreiras internas, nós temos a cultura organizacional tipicamente masculinizada, o assédio, as piadas, as práticas discriminatórias, a exclusão das redes informais de apoio, a distribuição diferenciada das funções e os obstáculos à promoção. Já as barreiras internas envolvem as jornadas irregulares, os plantões, as exigências de mobilidade e a insuficiência de políticas de apoio à maternidade e a permanência de uma divisão desigual das responsabilidades domésticas e familiares. As polícias militares apresentam outros obstáculos, como, por exemplo, a hierarquia rígida. Temos também outros atributos que são historicamente associados à masculinidade, como, por exemplo, a força física, o destemor, a agressividade. Ou seja, nas polícias civis, a gente tem outras questões.
embora a estrutura da Polícia Civil seja muito menos militarizada, e aqui um adendo, não existe no Brasil polícia desmilitarizada, existem polícias mais militarizadas, outras menos militarizadas. Então, embora na Polícia Civil nós tenhamos uma estrutura muito menos militarizada, a segregação nessa instituição se manifesta na concentração de mulheres nas atividades cartorárias, no atendimento a grupos vulneráveis e em determinadas delegacias especializadas. Por outro lado, elas aparecem subrepresentadas nas unidades operacionais e investigativas. E por que isso importa para a segurança do cidadão? Por que essa pouca representatividade importa? Porque, de acordo com pesquisas internacionais e também nacionais, as corporações, quanto mais diversas, menos denúncias elas recebem por uso excessivo da força. Essas instituições, elas têm muito mais capacidade de mediação de conflitos e acolhem com muito mais eficiência vítimas de violência doméstica e sexual quando elas são muito mais diversas. Agora, para encerrar a minha fala, eu queria concluir dizendo o seguinte, olha, para que a gente possa superar, né, esses gargalos, garantindo a promoção das mulheres aos postos de comando na Polícia Militar e equilibrando o trabalho operacional na Polícia Civil, isso tudo não é só uma pauta de igualdade formal, é também uma medida indispensável para modernizar e humanizar a segurança pública no Maranhão. Nós vamos ter agora concursos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militares e para a Polícia Civil. Existe uma lei estadual que acaba com essa história de cotas para mulheres. Eu, particularmente, ainda não me apropriei do edital para verificar se essas cotas foram extintas. Mas, conforme a lei estadual, que já está em vigor, é para elas não existirem mais. Então, a Mayra, Adalberto e ouvintes, eu encerro a minha fala informando também que a única coronel é a atual secretária, a única coronel de Polícia Militar que nós temos no Maranhão é a atual secretária de Segurança Pública. Então é isso, ouvintes, Adalberto e Mayra. Paulo, muito obrigado. Essas informações, claro, que dizem respeito à segurança pública são riquíssimas. Essa análise, enfim, apontando aí para um quadro, né, não só aqui no estado do Maranhão, no país também, né, temos problemas graves. Isso aí é uma pauta, com certeza, muito forte, justamente agora, nesse período eleitoral, né, na corrida ao Palácio dos Leões, e os candidatos precisam responder. Com certeza vamos usar esses dados também aqui para indagar, né? Quais as soluções para isso tudo, né, Paulo? Pois é, um dos argumentos, Adalberto, que a Polícia Militar, por exemplo, utilizava para destinar apenas 10% das suas vagas em concurso público para mulheres, era exatamente a questão da necessidade de uma estrutura física robusta por parte do policial. Só que a maior parte do trabalho policial militar não tem nenhuma relação com o uso de força bruta. Ou seja, era um argumento completamente desconectado da realidade. Mas é isso, gente. Eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em aparatos de policiamento e segurança pública, e juro que na semana que vem voltarei com a garganta melhor, menos rouco, para que a gente possa realizar uma análise sem tanta rouquidão. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Mesmo com rouquidão, mas com tudo para falar. Muito obrigado, Paulo, pela presença aqui. A gente espera você na próxima quinta-feira. Mário Nogueira, vamos para o break rápido e tem dica saudável. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Vem Wagner Matos daqui a pouquinho com o comentário de economia. Dica saudável.
Os laticínios são importantes aliados de uma alimentação equilibrada e contribuem para a manutenção da saúde em diferentes fases da vida. Leite, queijos e iogurtes são fontes de cálcio, proteínas, vitaminas e minerais, essenciais para o bom funcionamento do organismo. Eles ajudam a fortalecer ossos e dentes, além de contribuir para a saúde muscular e o equilíbrio do corpo. Confira agora alguns benefícios dos laticínios na alimentação. Primeiramente, o cálcio presente nos laticínios é fundamental para a formação e a manutenção da massa óssea, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose. Também fornecem proteínas de alta qualidade, que auxiliam na recuperação e no desenvolvimento dos músculos, além de contribuírem para o bom funcionamento do organismo. Por fim, quando consumidos com moderação e dentro de uma alimentação balanceada, os laticínios ajudam a promover mais saúde, disposição e qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 50 minutos. Agora vamos aqui à cotação do dólar nesta quinta-feira. Mayra Nogueira acessando aqui, porque Wagner Matos vem em seguida com um comentário, tá? O dólar teve queda. Vamos dar só um F5 aqui, só para ter certeza mesmo, né? Isso aí está atualizado aqui agora. É isso aí mesmo, foi queda mesmo. De 0,06% na cotação, está a R$ 5,12. O euro foi alta, de 0,13%. Na cotação, R$ 5,92. Isso aqui é só para dar o parâmetro, né, do dólar hoje. A gente vem com o economista Wagner Matos, aqui com a gente. Wagner, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mayra, Adalberto e todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Satisfação revê-los. É isso aí, Wagner. Satisfação é nossa também. Satisfação nossa, claro, né? Enfim, ter o comentário de economia aqui com a gente toda segunda e quintas também, né? Olha, Wagner, tem aí a perspectiva de redução de taxa de juros, né? O que é muito bom e está mostrando que está em queda, né? E isso é muito bom, né? Exatamente, Adalberto. Ontem, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu pela quarta vez seguida a redução da taxa Selic, que serve de referência para o mercado. É a nossa taxa básica de juros. E aí, nós estávamos no patamar de 14,25%, e com essa decisão de redução de 0,25 ponto percentual, agora nós temos essa nova taxa de 14% ao ano. E isso acaba refletindo em benesses para nós, consumidores e empresas, para que a gente possa ter aí um acesso ao crédito melhor. Mesmo estando agora com essa redução em 14% ao ano,
ainda tem muito espaço para a taxa de juros cair. Mas, como eu falei, o crédito ainda está caro, ainda está alta essa taxa de juros, e aí isso reflete também no setor produtivo. Aqueles empresários que têm expectativa de aumentar suas vendas, fazer investimentos, acabam captando esses recursos nessa taxa ainda muito elevada. Então, é necessário que a gente acelere essas reduções e aumente esse patamar para que chegue no final do ano num valor menor. A esperança é que, se a gente tiver cortes mais agressivos, a gente tem aí uma taxa de 13% ao ano até o fim desse de 2026. E isso aí pode melhorar bastante. Nós estamos aí com um nível de endividamento muito forte das famílias, inadimplência alta, e essa redução da taxa de juros pode abrir muito espaço para que esses endividados e inadimplentes renegociem suas dívidas, aproveitando aí essa redução. E aí, lógico, que esses devedores, esses inadimplentes, têm que ter muita paciência, jogo de cintura, para que cheguem numa negociação satisfatória, para pegar o máximo possível aqueles que têm condições de estar pagando a sua dívida à vista, e aqueles que não têm, eles possam fazer uma negociação e aí fazer uma parcela que se encaixe no orçamento mensal das pessoas, para que eles possam continuar a sua vida financeira sem estar no cadastro de inadimplentes, com nome sujo. Então, essa redução de juros, ela cria essa possibilidade. Mas lembrando, a gente está com nível de dívida e inadimplência muito alto, tanto para pessoas físicas e como jurídicas. Então, a gente espera aí que esse cenário econômico, a gente sabe que esse segundo semestre, a gente tem uma movimentação mais forte da nossa economia, e aí, com isso, a gente possa estar dando mais emprego e renda, a inflação reduza. Essa decisão do Comitê de Política Monetária da taxa de juros já sinaliza que a nossa inflação aí está um pouco mais controlada, por isso que eles fizeram esse corte. Mas, por outro lado, a gente também tem que estar acompanhando os valores dos combustíveis, porque com essa guerra que a gente tem lá fora, essas oscilações dos preços dos combustíveis acabam contaminando também a nossa economia. Então, a gente tem que ficar de olho nisso para que a gente, tenha essa redução também dos preços e aí acelere um pouco mais e o nosso poder de compra fique mais forte com essa redução da inflação e o crédito aí fique mais barato para a gente. Essa que é a expectativa que nós temos, Adalberto. Maravilha, que essas expectativas, muito né? Boa. Isso tudo continue, né, Mayra Nogueira? Para a gente chegar no final do ano, enfim, esperar que justamente o melhor aconteça, e claro, até porque essa taxa de juros que a gente tem no Brasil extremamente alta, né? Uma coisa que é absurda, se formos fazer comparações com outros países. Mas é isso aí. Wagner, muito obrigado pela análise. A gente espera você na segunda-feira aqui, claro, com mais informações. Um bom dia e um ótimo fim de semana também, né? Bom dia, querido que está aí nos acompanhando sempre. Wagner Matos, ele além de participar, ainda é nosso ouvinte. Que bom. Um abraço e bom isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção e a gentileza de vocês. Um abraço, Mayra, um abraço, Adalberto. E para o meu amigo aí, Borges. Certo. E um grande abraço para todos os nossos amigos aí do jornal da Rádio Universidade. Até mais, Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Bom dia. Tchau.
Tchau. Mara Nogueira, vamos trazer Borges Júnior novamente aqui, claro, fazendo a atualização na reportagem. Borges, continuando aqui o noticiário, falando sobre defesa civil, alertando para ventos fortes em algumas regiões aqui do Maranhão, né? Exatamente, Adalberto. Entre essas regiões, tem o município aqui, a capital maranhense, São Luís, está entre essas cidades. A Defesa Civil do Maranhão emitiu um alerta de perigo potencial, perigo para ventos fortes na Grande Ilha, perigo potencial também no litoral e na região sul do estado. A capital São Luís, como dissemos, está entre essas localidades, com possibilidades aí de ser atingida. O aviso ele segue válido até a noite desta quinta-feira, até a noite de hoje. As rajadas podem variar entre 40 e 60 km por hora. Há risco de queda de galhos de árvores e de danos em postes, torres, placas de publicidade, também danos que podem atingir outras estruturas consideradas mais vulneráveis. No sul do Maranhão, também há alerta para baixa umidade do ar. A orientação é evitar estacionar ou permanecer embaixo de árvores. É preciso manter distância de estruturas que possam ser atingidas pelo vento. Também é preciso prender objetos soltos em quintais, varandas e telhados. Motoristas devem redobrar a atenção nas rodovias e em áreas abertas. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Quem quiser receber alerta no celular também pode, basta enviar o CPF da área de interesse para o SMS para o número 40.199. Adalberto, Mayra. Borges, é importante, muito importante esses contatos aí para que as pessoas sejam alertadas mesmo. Borges, vamos falar agora dessa consulta, a segunda chamada do ProUni que já está disponível. Mayra, os estudantes que participaram do ProUni do segundo semestre de 2026 já podem consultar o resultado da segunda chamada, consulta a partir do portal Acesso Único ao Ensino Superior. Quem foi pré-selecionado tem até o dia 14 de agosto para comprovar as informações da inscrição. A documentação ela deve ser entregue à instituição de ensino, que também pode oferecer o envio dos documentos pela internet. Os candidatos que não foram convocados ainda podem entrar na lista de espera. Para isso, vai ser necessário apresentar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado, a previsão está prevista aí para 1º de setembro, e nesta edição, a gente lembra, o ProUni oferece mais de 470 mil bolsas em instituições particulares de ensino superior, bolsas integrais e parciais, além de vagas destinadas às políticas de ações afirmativas. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Muito obrigado pelas informações, que retorna rapidinho, tá? Depois do o Rádio Ciência, que vem agora, Mayra Nogueira, a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. É rapidinho, a gente volta já. Só aguardar um pouco mais. Pesquisa da UFMA analisa surrealismo francês no livro Nadia. Você sabe o que é a dialética hegeliana? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA analisa surrealismo francês no livro Nadia, de André Breton. As informações com Pedro Batista. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos radicais do início do século XX, que buscavam novas formas de expressão a partir de um rompimento com o academicismo, ou seja, regras rígidas e técnicas clássicas definidas pelas academias de arte.
Inaugurado por um manifesto escrito pelo poeta francês André Breton, o surrealismo era um desses movimentos. Tem como características principais a abordagem do inconsciente, dos sonhos e do automatismo. Olhar para o passado para entender questões do presente é o que faz uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, que analisa o romance Nadiá, de André Breton, para entender a construção identitária do sujeito moderno. Intitulada Surrealismo, Identidade e Montagem, um estudo sobre Nadiá, de André Breton, o estudo é conduzido pela mestra em letras pela UFMA, campus Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, Laina Catrine Diniz de Assunção. De acordo com a pesquisadora, o surrealismo é uma consequência das mudanças drásticas vivenciadas no início do século XX. Eu acredito que o surrealismo ele pode ser considerado um reflexo do sujeito do século XX, mas também é uma resposta, uma consequência a esse momento vivenciado por essas drásticas mudanças, a descentralização desse coletivo, da noção do nós para o eu. Esse indivíduo ele passa a se enxergar sozinho, com a necessidade de cada vez mais se integrar ao sistema trabalhista para que tenha obtenção de capital, isso através da maior industrialização e também da consolidação do sistema capitalista em si. O romance Nadiá, publicado em 1928, narra o encontro do autor da obra, André Breton, com a enigmática Nadiá nas ruas de Paris. Complementado com fotos de lugares, pessoas e objetos ligados à personagem, o texto explora o inconsciente humano, entendendo a loucura como uma forma de liberdade e desconstrução da realidade. A análise da pesquisadora leva em consideração duas técnicas de escrita da época. A montagem consiste na justaposição de fragmentos de texto, como fotos, imagens ou documentos, para construir novos significados. Já a escrita automática diz respeito à liberação do inconsciente, o que leva o autor a escrever rapidamente e sem uma lógica racional ou autocensura. Segundo Laina, a obra apresenta a técnica da montagem atrelada à noção de identidade como uma característica marcante do surrealismo. Os principais resultados foram que a obra literária Nadiá, de 1928, de André Breton, traz essa identificação do processo da técnica da montagem, atrelada a essa noção de identidade e como que isso está presente no surrealismo em si. Como que esse indivíduo ele transita por várias possibilidades de existência e ele não consegue se manter, se fixar em uma. Isso através da personagem feminina Nadiá. A partir da análise, eu posso destacar sobre a obra, que é uma obra de grande valor poético, mas também humano, artístico, e que o André Breton ele fez um serviço extraordinário com a literatura do século XX, com o surrealismo, que ainda é pouco difundido no Brasil, mas que seria muito importante ter esse olhar mais atento às várias características positivas do movimento, e não só atrelado à noção de loucura. A orientação ficou a cargo do professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFMA Bacabal, Fábio José Santos de Oliveira, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a dialética hegeliana, você sabe o que é? O filósofo alemão Hegel defendia que as ideias avançam a partir do confronto entre opostos. Uma ideia entra em choque com sua contradição e desse embate surge uma nova forma de pensar. A dialética hegeliana tem tudo a ver com o movimento do surrealismo que você acabou de ouvir. O surrealismo também nasce do encontro entre contrários, razão e sonho, realidade e imaginação. Ao misturar esses opostos, os artistas criaram uma nova forma de ver e representar o mundo. No fim das contas, tanto para Hegel quanto para os surrealistas, é do conflito que surge a criação. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM.
O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 7 horas, aliás, 8 toda vez eu 8 horas e 9 minutos. São 8 horas e 9 minutos, enfim. Perdão, tá? Foi um costume, né, de algumas, pode-se dizer, mais de uma década de jornal Rádio Universidade, chegando só até às 8 horas, às 7h45, bem antes, né? 7h50, 7h55, por aí. Hoje a gente tem um jornal mais amplo, né? Com mais informação, mais análise, mais espaço, e a gente passa de 8 horas, Mara Nogueira. Ainda tem que me acostumar com isso. Daqui a pouquinho, Orleans Brandão aqui com a gente, né? Ele vai fazer a entrevista de forma remota, tá? Já já a gente vem com ele. Antes tem Borges para trazer a atualização. Borges Júnior, vamos continuando com o noticiário aqui, falando agora sobre o PROCON, alertando aí sobre pesquisas, né? Preciso fazer pesquisa sim, até porque isso garante grande economia. Estamos aqui para o Dia dos Pais, né? Na expectativa, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. Quem ainda não comprou o presente do Dia dos Pais deve ficar atento. Uma pesquisa do PROCON Maranhão demonstra que os preços podem mudar bastante entre as lojas aqui da Grande São Luís. A variação é bem alta, bastante alta. O levantamento, Adalberto, analisou produtos como roupas masculinas, camisetas de times, livros, perfumes, também celulares. A maior diferença foi encontrada na calça social, uma calça do tamanho 40. O mesmo item foi encontrado por R$ 117,70 e uma outra loja por R$ 770,90. Uma variação aí de mais de 579%. Já no setor de livros, alguns títulos apresentaram o mesmo preço e em todos os estabelecimentos que foram pesquisados. E segundo o PROCON, a pesquisa ela reforça a importância de comparar os valores antes de adquirir o produto, antes de efetuar a compra, isso para economizar e também fazer uma escolha mais consciente. A pesquisa completa pode ser acessada a partir do site do PROCON Maranhão. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora da Defensoria, que ela promove mutirão para um reconhecimento da paternidade no Maranhão. Exatamente, Adalberto, Mayra. A Defensoria Pública do Maranhão recebe até a próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, o pré-agendamento para o projeto Meu Pai Tem Nome, mutirão de atendimento que vai ser realizado no dia 15 de agosto, 15 deste mês. A iniciativa ela é destinada a quem deseja fazer o reconhecimento voluntário da paternidade ou precisa dar início ao processo de investigação do vínculo pai e filho. Esse agendamento ele pode ser feito na sede da Defensoria Pública, espaço localizado no bairro Renascença 2, aqui em São Luís. Também tem um telefone, é o 991812373, 991812373, DDD 98. Moradores do interior também podem ser atendidos pelos núcleos regionais e durante o mutirão vai haver orientação jurídica e exames de DNA gratuitos, isso nos casos em que houver dúvida sobre a paternidade. Se não houver contato com o suposto pai, a Defensoria pode enviar um convite para que ele participe do atendimento. Essa ação ela faz parte de uma campanha nacional e tem como intuito aí de ampliar o reconhecimento de paternidade, que garante direitos como pensão alimentícia, herança e acesso à saúde, também o fortalecimento dos vínculos familiares. Adalberto, Mayra.
É necessário, extremamente necessária essa ação, com certeza. Borges, mudando de assunto, enfim, indo para a parte de polícia, né? Olha, Borges, a justiça mantém presa aquela mãe investigada por morte de criança. Bárbaro, né? Exatamente, Adalberto. A justiça decretou a prisão preventiva de Lorzan Teles da Silva, de 18 anos. Ela é suspeita de envolvimento na morte da própria filha, uma criança de apenas 1 ano e 6 meses. Essa decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada no Fórum de Santa Inês. Caso a gente lembre, ele aconteceu em Bela Vista, do Maranhão. A menina, identificada como Giovana Júlia Teles Silva, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento foi realizado sob forte comoção de familiares e também de moradores da região. A casa onde a criança foi encontrada, ela continua isolada para o trabalho da perícia. A polícia apreendeu objetos, esses objetos vão ser analisados durante as investigações. O Ministério Público também acompanha o caso e, segundo a polícia, a menina apresentava sinais de violência, inclusive marcas de estrangulamento. A mãe, ela foi levada à delegacia logo após o atendimento da criança. As investigações, elas prosseguem e, de acordo com o delegado responsável pelo caso, houve contradições nos depoimentos da suspeita e até o momento não foram encontrados elementos que confirmem a versão apresentada por ela, a versão apresentada pela mãe, suspeita de ter assassinado a própria filha. Adalberto, Mayra. Que coisa bárbara. Borges, agora mudando o assunto, falando sobre a UFMA, que leva inovação e empreendedorismo à Feira do Sebrae. Feira do Empreendedor Sebrae Maranhão 2026, evento que vai acontecer entre os dias 14 e 16 de agosto, vai ser no Multicenter Negócio e Eventos aqui em São Luís. A proposta é apresentar projetos que aproximam a pesquisa acadêmica do mercado no espaço da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. O público vai poder conhecer startups, empresas juniores e soluções desenvolvidas por pesquisadores e estudantes da instituição. A universidade também vai destacar aplicações nas áreas de inteligência artificial, bioeconomia, economia criativa e ainda na área de inovação. A Feira do Empreendedor, ela vai reunir empreendedores, investidores, pesquisadores e estudantes. A programação vai contar aí com 11 arenas de conhecimento, mais de 100 ações de capacitação e ainda cerca de 200 expositores. A iniciativa ela vai contar com palestras, oficinas, mentorias e rodas de negócios, com a participação no evento. A UFMA, então, com essa participação, Adalberto, Mayra, reforça o compromisso da instituição com a inovação, com a iniciativa, a criação de soluções para desafios da sociedade. Também a UFMA ampliando aí a conexão entre a universidade, o setor produtivo e a comunidade. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, muito obrigado pelas informações. Olha, a gente vai para um break rapidinho, em seguida tem o candidato Orleans Brandão aqui com a gente no Rádio Opinião. É rápido. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Hoje no Rádio Opinião, dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, a gente recebe o candidato pelo MDB, Adalberto, não estou te ouvindo. Brandão. Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Ainda não está ouvindo, né? Estamos tentando resolver logo aqui um... Não está saindo o som. Não está ouvindo, você não está ouvindo, é isso? Eu acho que é algum probleminha, viu, aí no seu microfone, que a gente está tentando ativar, inclusive não está conseguindo, o seu microfone. Você pode fazer sem Isso, exato. Exatamente. Se desplugar, a gente pode tentar com o som normal do celular, candidato. Pode fazer o teste aí, enfim, tirar o fone de ouvido, a gente tenta falar só sem o fone, tá? Aqui, só cortando aqui o fone, a gente vê se consegue ter esse áudio. Já tá ok? Tá ouvindo aqui a gente? Tá ouvindo? Enfim, ele está saindo aqui para entrar de novo, fazer a entrevista remota. Parece que ele está em deslocamento, ainda não deu tempo de chegar a tempo aqui. Normal, tá? A gente só compensa aqui o tempo de entrevista para trazer o candidato Orleans Brandão aqui para conversar rapidinho com a gente nessas entrevistas prévias, né, que a gente está realizando aqui na Rádio Universidade com os candidatos ao governo do Estado. Tá? Um tempinho rápido, né, 15 minutinhos, para ter aqui já algumas informações prévias, né, dessa campanha, como já está, que já está esquentando, né? É bom lembrar. E, claro, né, você já sabe também que a gente vai ter aqui as sabatinas, né, junto com a TV UFMA, inclusive a reunião com as equipes dos candidatos vai acontecer na segunda-feira, portanto, a gente recebe aqui representantes dessas campanhas justamente para a gente ter esse contato e fazer sorteio, né, e coisas do tipo. Candidato já está ouvindo, candidato? Está ouvindo bem agora? Agora tô. Agora sim. Só para voltar rapidinho para o começo, um bom dia, candidato Orleans Brandão, aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Satisfação estar falando aqui com vocês. Maravilha. Rádio Universidade. A gente é uma rádio educadora também, mas a gente é a Rádio Universidade FM, tá? Candidato. Tá aqui, a gente está começando em 8h20 exatamente, a gente vai até 8h35 para manter a isonomia. Temos aí por volta de 15 minutos, 16, né, por aí, em relação aos outros candidatos também, né? Tem um tempo hábil aí. Essa é uma primeira entrevista que a gente tem aqui com os candidatos, né, para dar uma prévia, já começando a esquentar a campanha, né? Enfim, qual a sua experiência agora, eu acho que nessa primeira campanha, né, de fato, como um candidato, né? Como estão sendo aí esses primeiros dias, candidato? Adalberto, muito feliz de estar andando no Maranhão novamente. Fiz como secretário, andei os 217 municípios e a gente vai conhecendo muitas histórias, vai entendendo muita coisa, vai entendendo muitas pessoas e eu tive a oportunidade de levar vários programas aí para todo o estado do Maranhão. O programa Educação de Verdade, o programa Maranhão Livre da Fome, entregar a obra nos 217 municípios. E agora a gente está retornando como candidato a governador, conversando com as pessoas, mostrando o que já fizemos e principalmente falando de perspectiva, falando de futuro, falando de novas oportunidades. O Maranhão vive uma nova oportunidade, o Brandão teve uma gestão voltada também a ajeitar a casa. A gente conseguiu aqui grandes êxitos, como colocar o Maranhão em segundo lugar em solidez fiscal, passamos de 23º para segundo. A nossa capacidade de pagamento passa de letra C para letra A, ou seja, a gente está apto a conseguir investimentos. Então, por onde eu estou passando, estou falando que eu quero ser o governador da geração de emprego e renda, governador das oportunidades, governador das realizações. E muito feliz com o abraço que eu estou tendo em todos os municípios do estado do Maranhão, Adalberto. O povo do Maranhão me recebendo muito bem por onde eu estou passando. Maravilha, candidato. Olha só, a gente ouvindo a sua voz aqui, né, assim, como ouvinte e acompanhante e também, né, jornalista que acompanha as notícias, né? E também trazendo aqui, eu acho que é um sentimento que as pessoas têm, inclusive, em ouvir a sua voz. Isso é importante, a gente está tendo aqui esse momento, acho que muitas pessoas estão ouvindo você nesse primeiro momento, né?
e finalmente ouvindo, né? Por que demorou tanto? O senhor já é candidato, já estava cotado ali para ser o candidato, para, enfim, dar essa continuidade desse trabalho do atual governador, né? Brandão. Enfim, por que demorou tanto? Para a gente ter entrevista, que você diz? Exatamente, para você se manifestar com a sua própria voz e, enfim, ter aqui esse momento direto, digamos assim, com os eleitores. Na verdade, Adalberto, eu estou andando no estado do Maranhão desde que eu fui secretário. A gente teve a oportunidade de falar muito por cada canto, de dar entrevistas, de participar de veículos também de comunicação, até na TV aberta. E a gente está falando aqui do estado do Maranhão, está falando o que a gente pode fazer, está falando o que já fizemos. E todos os dias eu estou no campo. E desculpa a minha esposa aqui, a Fernanda, para os meus filhos pequenos, e estou andando, conversando com as pessoas, buscando estar cada dia um município diferente, estar cada dia um local diferente, exatamente mostrando quem é o Orleans, que, apesar de ser sobrinho do governador Brandão, tem ideias próprias, tem propostas, quer um Maranhão melhor e sabe que a gente pode avançar. Então, todos os dias a gente está aqui numa grande agenda, uma agenda propositiva, fazendo uma campanha propositiva, uma campanha cheia de propostas, uma campanha que eu tenho certeza que vai seguir avançando e acelerando por todo o estado do Maranhão. Maravilha. Candidato, essa estrutura, o senhor tende, caso o senhor seja eleito, manter, enfim, grande parte dessa estrutura? Pensa em alterações? Como é que vai ficar justamente, inclusive a própria participação, né, do atual governador, Carlos Brandão, em uma eventual eleição sua e, enfim, chegando aí à cadeira de governador do estado do Maranhão? Como é que vai ficar isso? O Brandão é um grande líder, além de ser um grande político, foi um grande gestor. Como eu disse aqui na primeira resposta, a gente conseguiu ter grandes êxitos no estado, conseguiu aumentar a solidez fiscal, conseguiu passar nossa nota de capacidade de pagamento de letra A. Então, é claro que eu quero que ele me ajude a fazer um bom governo pelo estado do Maranhão, mas ele mesmo já disse que não quer cargo público e eu estou muito focado aqui em fazer uma boa equipe para a gente ter uma boa gestão. Os dados do estado do Maranhão avançaram muito nos últimos anos e eu destaco aqui o combate à extrema pobreza. Trabalhamos muito pelo social. Eu não acredito em nenhum governo que não trabalhe pelo social e a gente conseguiu tirar mais de 1 milhão de pessoas da linha da pobreza extrema. São dados da Fundação Getúlio Vargas, são dados do IBGE. De 2023 a 2025, tiramos mais de 1 milhão de pessoas da linha da pobreza extrema. Isso graças ao Maranhão Livre da Fome, graças ao Restaurante Popular e, é claro, teve a gestão do governador Brandão. E tenho orgulho de ter participado dessa gestão como secretário. Então, a gente vai manter, é claro, essa estrutura de governo que está dando certo e também mostrar uma cara nova, mostrar quem está preparado para cuidar de outras partes, quem está preparado para seguir avançando por todo o estado do Maranhão. Mas muito convicto que a gente tem um bom time, que a gente conhece grandes pessoas que vão dar continuidade com um avanço. Tudo que eu estou propondo, Adalberto, é continuar o que está dando certo e avançar. Avançar também, acelerar, colocar a minha identidade no próximo governo. Maravilha. Candidato, eu não sei se o senhor estava ligado, antes aqui a gente tem um quadro às quintas-feiras que fala sobre segurança pública, né? Segurança pública que é um foco do governo do estado, né? Acima de tudo. Em primeiro momento, inclusive com a análise aqui do Paulo Henrique Matos, né? Ele fez um comentário falando sobre a segunda edição do estudo Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, são dados consolidados de 2025. E eles mostram que as polícias militar e civil do Maranhão estão entre as forças de segurança com menor representatividade feminina no Brasil. Tivemos recentemente, né, a ascensão ao comando da segurança pública aqui em nosso estado, uma mulher, né? Então, infelizmente, de acordo com os dados, é a única, né, que temos aqui em termos de projeção, né, dentro das forças militares e policiais, né, melhor dizendo, de uma maneira mais ampla, e mostra também pontos de desequilíbrio, né, de quantidades de profissionais, de delegados em relação a investigadores, enfim, aos próprios policiais mesmo. Enfim, como você está pensando, como o senhor está pensando, claro, vindo aí em uma eleição, em tornar mais equânime
todos esses dados em relação especificamente sobre a segurança pública. E, em um segundo momento, sobre a questão de uma integração, né, nacional em termos informacionais das polícias. O senhor, caso futuramente aí também, né, se caso o presidente Lula mantenha-se e continue no poder, em uma possível possibilidade de concatenar as polícias, as informações de segurança pública nacionalmente, o senhor ingressaria, faria força também para que isso aconteça? Adalberto, perdão, porque caiu um pouquinho na última parte da pergunta. Cortou um pouquinho. Certo. Só pode repetir a última parte? Sim. Do presidente Lula para frente. Sim, certo. Caso o presidente Lula ele seja reeleito, né, e tenha uma possibilidade, pelo menos uma proposta, alguma coisa nesse sentido, de integrar as forças de segurança do país para concatenar dados, né, e trabalhar de uma maneira mais concentrada, o senhor faria força justamente para entrar dentro desse sistema? Enfim, é uma pergunta de segurança em dois específicos temas. Certo. A gente vem avançando muito aqui pela segurança pública e agora, sobre o efetivo que você destacou, está tendo o maior concurso público da história. A gente vai ter o maior concurso público da história do Maranhão, inclusive para a segurança pública. Vamos começar pela segurança pública, Polícia Civil, Perícia Criminal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. E, de fato, eu andei o estado do Maranhão, o Brandão chamou mais de 1.000 novos policiais e existe uma defasagem, principalmente no Corpo de Bombeiros, na perícia, existe realmente uma defasagem de efetivo. E a gente está precisando chamar o maior efetivo. E, por isso, esse grande concurso público que vai começar agora, a partir do mês de agosto. E, é claro, a gente tem que olhar esse problema da segurança como um todo. Você falou aqui da gente conversar com o presidente Lula, da gente unir os estados, e a gente precisa fazer isso de fato, porque o problema das facções criminosas é um problema federal. A gente tem visto isso assim em toda a federação. Digo federal quando eu me refiro a que são todos os municípios. É um problema de todo o país. Então, problema que está assolando e preocupando todas as famílias, não só maranhenses, mas de todo o Brasil, e temos que agir com muito rigor. O governador Brandão propôs isso numa reunião, exatamente o que você está falando, para que a gente integrasse esse sistema de segurança pública, conversasse com todos os estados da federação e agisse com muito rigor contra as facções criminosas. Eu quero aqui destacar um dado positivo do estado do Maranhão, que no primeiro semestre agora de 2026, tivemos uma queda de quase 50% nos feminicídios do nosso estado. A gente vem avançando muito na política da mulher, a gente vem avançando muito também em levar a Casa da Mulher Maranhense para todos os regionais do estado e, é claro, vamos continuar avançando pela segurança pública. Eu tenho vários programas voltados aqui à segurança pública em um plano de governo, inclusive um programa chamado Cinturão da Paz. Eu quero levar o vídeo monitoramento para os 217 municípios do estado do Maranhão, interligando esse vídeo monitoramento e a gente fazendo assim, a identificação mais rápida de criminosos, de veículos roubados, de foragidos. Vai se chamar Cinturão da Paz esse programa. Eu sei que eu não vou resolver segurança pública só com isso, mas eu vou ter o uso da inteligência policial artificial ao meu favor também, até para poder fazer identificação mais rápida. E a gente, em alguns casos, já viu que funciona muito o vídeo monitoramento. Vou ter o maior efetivo à minha disposição, porque o Brandão está fazendo agora esse concurso público e a gente vai chamar os novos policiais ainda nesse ano. Vou valorizar os profissionais, tenho estudado muito como fazer essa valorização, assim como fizemos nesse governo, um aumento histórico para a Polícia Civil, um aumento histórico para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E eu já quero começar, a partir de 2027, aumentando a JOI, a Jornada Operacional Extra. Então, tenho estudado muito como melhorar a segurança pública do Estado do Maranhão. Sei que já avançamos e sei que precisamos avançar ainda mais. Mas a gente tem agido com muito rigor contra as facções, contra esse problema que assola não só o Maranhão, mas todo o Brasil. Candidato, só para lembrar também, né, ainda nessa questão da segurança pública, bem recentemente, né, por volta de uma semana, não tem 10 dias, né, saiu também informação de pesquisa nacional mostrando São Luís como a capital com o maior número de roubo de celulares. É um tipo de crime bem específico. Enfim, o senhor pensa em alguma coisa, tem alguma coisa específica para esse ponto, né, que está levando aí a gente para o ranking, número 1 no ranking de roubo de celulares, que é uma coisa extremamente vergonhosa, né?
O dado que eu tenho é que no ano passado de 2025, esse levantamento que saiu era do ano de 2024. No ano de 2025, a gente tem uma queda de 19% em todo o estado do Maranhão e uma queda de 14% na nossa capital, São Luís, nos roubos de celulares. A gente tem avançado, a gente está com o programa Recupere Meu Celular, a gente está com várias ações voltadas à segurança pública. É lógico, a gente tem que seguir avançando em todas as áreas, inclusive nos furtos e roubos de celulares, e a gente vai avançar pela segurança pública com todas essas medidas que eu já citei aqui e agir fortemente contra as facções, contra os roubos, contra os furtos. A Polícia Militar do Estado do Maranhão tem um excelente trabalho e, é claro, a gente vai seguir avançando, valorizando os profissionais, atrelando a tecnologia e capacitando cada vez mais a nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar, dando realmente o reconhecimento que eles merecem. A gente está chegando já no finalzinho da nossa entrevista, né? Como eu falei, né? Para ficar com com aquela isonomia de tempo, tá? Candidato, mas a gente ainda tem tempo. Queria mudar só o tema, falar sobre educação. Nessa sequência de entrevistas aqui, teve candidato ao governo do estado que fez críticas em relação a uma descontinuidade em algumas ações educacionais aqui em nosso estado, vindo do governo anterior, né? Enfim, o que o senhor tem a dizer justamente sobre a questão relacionada à educação? De fato, tivemos alguns avanços em relação a uma capilarização maior educacional aqui em nosso estado e tem essa crítica, digamos assim, a uma descontinuidade. Enfim, o que o senhor está pensando e em relação justamente à educação pública aqui em nosso estado, a educação estadual? Adalberto, na verdade, nós continuamos e avançamos e muito. A gente conseguiu fazer o maior programa educacional da história do Maranhão, Educação de Verdade. A gente conseguiu entregar um tablet para mais de 250 mil alunos, foi a maior entrega de tablets do Brasil. Conseguimos aumentar o transporte, o valor do repasse do transporte para todos os municípios. Conseguimos colocar uma refeição de verdade. Antes se falava de educação, mas era com suco com bolacha. Fizemos uma parceria com o presidente Lula e agora refeição de verdade em todas as escolas do estado do Maranhão. Você que está me ouvindo, você que está aí me vendo, pergunte a um aluno do ensino médio, alguém que está no ensino médio, como é que está a refeição dentro da escola. Eu estou tendo orgulho desse programa, porque ajudei a criar, ajudei a entregar os tablets, fui nas escolas e a gente está conversando com os alunos e eles estão me dizendo que tem almoço dentro da escola, os alunos que estudam à noite têm a oportunidade do jantar também. Um programa que o governador Brandão está investindo mais de 100 milhões de reais por mês, mas para educação e investimento, como ele mesmo diz, e muito feliz de ter participado dessa construção, porque a gente evita a evasão escolar quando a gente coloca uma refeição de verdade, uma refeição equilibrada em todas as escolas. Aumentamos muito também o número de reformas, eu mesmo entreguei várias e várias escolas, eu tive a oportunidade de ir nos municípios, escolas que estavam há 50 anos esperando por reformas, e das 1.071 escolas que nós temos, reformamos mais de 550 em apenas 3 anos de governo. Então, a gente avançou muito pela educação de todo o estado do Maranhão, é claro. Eu quero falar de curso técnico, quero falar de curso profissionalizante, eu quero ser o governador das oportunidades e quero colocar 50% das escolas estaduais em tempo integral, isso nos primeiros 4 anos de governo. Essa é a minha missão, esse é o meu principal método, porque acredito na capacitação, acredito na qualificação profissional da nossa juventude também. Eu, como jovem, eu tenho falado muito de geração de emprego e renda, de qualificação profissional, e eu tenho certeza que se o Ceará já conseguiu ter 80% das escolas em tempo integral, a gente consegue aqui também no estado do Maranhão. Brandão já deu um grande passo, passou de 50 para quase 200 e eu vou continuar esse trabalho. Candidato, estamos no limite do nosso tempo, queria que o senhor finalizasse, né, falando aqui com nossos ouvintes. Enfim, a gente vai ter, lembrando, né, as sabatinas aqui da Rádio Universidade TV UFMA, claro, já estamos em contato com a equipe, vai estar presente aqui na segunda-feira para fazer sorteio, enfim, a reunião com as equipes, né, das candidaturas. Enfim, a gente vai ter um momento para desenvolver ainda mais assuntos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Enfim, fique livre agora para fazer a sua comunicação final aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigado, Adalberto, muito obrigado à Rádio Universidade FM.
Eu acabei aqui por confusão de agenda, eu soube agora da entrevista da Alberto e peço desculpa de não estar aí pessoalmente. Eu estava indo para outro evento e me ligaram, tu tem uma entrevista. Eu disse, olha, não vai dar tempo de eu chegar na UFMA, mas ainda bem que a gente conseguiu fazer aqui pelo celular, então na próxima vez a gente vai estar aí de maneira presencial. Mas agradeço a oportunidade da Universidade FM, da gente estar falando para o Maranhão. Eu estou fazendo uma campanha propositiva, estou fazendo uma campanha que eu estou andando todos os municípios novamente e que eu quero conversar com o povo. Quero falar de futuro, porque eu tenho certeza que é isso que o Maranhão quer ouvir. Como a gente vai melhorar a vida dos maranhenses, como a gente vai levar obras, ações e, é claro, estar avançando pela saúde, educação, segurança. Obrigado, Adalberto. Muito obrigado, candidato. Acabamos de conversar aqui com o candidato do MDB ao governo do estado, Orleans Brandão. Bom dia. Bom dia. Mário Nogueira. A gente vai agora, né? Continua com política, porque tem Felipe Clã, tá só na expectativa aqui. Felipe Clã, hoje a gente não vai ter esporte, não vai dar tempo, tá? Estamos aí no limite do tempo, estourado total. Vamos com Felipe Clã, né? Tá logo aqui a vinhetinha dele. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Política. Mayra queria entrar sem vinheta, Felipe. Não pode, né? Olha só, a gente tá no limite do tempo, tá? Tá no limite do tempo, teve um atrasozinho, são 8h39. A gente tem que sair chutado. Bom dia, seja bem-vindo, Felipe Clã. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes da nossa rádio, universidade, desse jornal que traz os candidatos. Maravilhosa entrevista. Olha que o rapaz estava no carro, hein? Tá preparado esse rapaz, hein? Mas foi muito bom. Muito bom. Mayra, rapidamente, olha, os passarinhos hoje acordaram, cantando e parabenizando, né? Nossos 5 meses presentes neste jornal que fala a verdade. Coisa boa, estou muito feliz. Obrigada. Nós também, Parabéns para claro. você aí, para a nossa equipe aí, fazer parte Com aí certeza. do Jornal Rádio Universidade. Todo mundo feliz. Vamos embora para análise, Felipe. A gente está com 8h40, a gente tem que terminar esse negócio aqui hoje no tempo, tá? Vamos lá, olha só. Nem Orleans, muito menos Braide. Fufuca vai concorrer ao Senado com o sogro de Juscelino Filho como primeiro suplente, né? Falta uma coisa a ser perguntada aí, entendeu? O Fufuca ficou com o Senado, mas não levou a Federação União Progressista para o Braide. Mas, ao mesmo tempo, conseguiu botar o seu suplente, não é verdade? E fazer com que a União não tivesse candidato a senador. Até aí tudo bem, né? Depois que a Rosiana pecou daquela forma de entrar na história, que já estava tudo certo do Pedro Lucas, né, que aquilo, diga-se de passagem, até agora não entendi qual é a tática dela, mas vai ver que é uma vaidade política, só pode ser, mas tudo bem, se recupera e tal. O que se pergunta é o seguinte, o Fernando Fialho foi colocado como suplente do Fufuca, o PSDB vai com o Brandão ou vai com o Braide? Boa pergunta, meu caro amigo. A gente espera justamente essa resposta quando tiver, viu, Felipe? Olha só, falar em Braide, né? Isso é o que na verdade, né? Braide pediu ao Novo para tentar derrubar a candidatura de Roberto Rocha no PRTB, é isso? Então, eu estou assustado, porque eu já entrevistei esse presidente, este jovem, Leonardo Arruda, né? E o PRTB tem se demonstrado igual, tal qual todos os partidos. Não tem diferença nenhuma. De novo, particularmente, com todo respeito ao Leonardo e todos que fazem parte, os comportamentos não têm sido
né? Nada renovador, vamos dizer assim. A questão é que agora o novo, comandado pelo Leonardo Arruda, que está dentro da campanha do Braide, entrou com uma ação para derrubar a candidatura de Roberto Rocha. Vai levar lenha cepuada de Roberto, que ele não vai esquecer nunca mais na vida dele. Prepara o couro, Leonardo. Vai lá, Adalberto. É isso aí. Olha só, falando agora aqui de Rio do Amaral e o Raimundinho da Audiolar. Teve um troco bem dado aí? Olha, o Rildo teve 3 trocos, né? Um foi a esposa, que não foi suplente do Fufuca, né? A outra questão foi a rejeição absoluta da população. Ontem eu encontrei com o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Imperatriz. Eu prefiro não repetir aqui os despautérios que ele comentou sobre o Rildo, entregou o cargo, né, e tirou todo o grupo político dele de qualquer tipo de apoio. E, muito interessante, eu estava ali lendo o competente jornalista Thales Castro, né, que trouxe um dado que foi pensado de colocar o sobrinho do Rildo, né, o Francisco Leite Amaral Neto, filiado ao PSD, mas o cara não descompatibilizou, quer dizer, ninguém imaginou que o Pedro Lucas ia puxar o tapete, né, da tia, da esposa do Rildo, a verdade é essa. E quanto à questão do Raimundinho do Audiolar, os vereadores se uniram e disseram para ele que não vão com ele. Se são da oposição, se são do lado, eu não sei, mas foi uma bela turma que disse não ao Raimundinho Audiolar, lembrando que a oposição em Presidente Dutra é muito pesada, e na próxima eleição, se o Brandão ganhar, o Orleans, ele vai estar com sérios problemas para se reeleger ou eleger o seu candidato, meu caro Adalberto. Felipe, olha só, Girão tá com Zema e Gaspar com Flávio Bolsonaro, né? Eles são os vices. Olha só, ninguém pode reclamar que essa turma é ideologicamente muito coerente. Coerente ou porque não tem ninguém que quer ir? Ou porque os presidentes dos partidos não estão acreditados no Flávio? Isso aí não é coerência, meu querido. Isso aí é matemática. Mas eles mantiveram a coerência ideológica. Tá. Mas entre eles conversam a mesma coisa, eles se pertencem, né? Até enquanto eles não forem concorrentes um do outro. Porque agora todo mundo é queridinho, todo mundo quer pegar o resto que sobra, né, do Zema, do Bolsonaro, dessa turma toda. Os espertos estão ficando lá dizendo que apoia, mas não mete nem o dedinho, porque realmente eles não conseguiram trazer ninguém, nem o Zema, nem o Flávio não conseguiu trazer ninguém, nenhum partido do Centrão entrou nesta loucura da campanha desse rapaz, a verdade é essa, né? Agora, o Girão ia ser candidato a governador no Ceará, viu que ia levar uma surra do Ciro, né? Então preferiu resguardar o patrimônio para a próxima eleição. E o Gaspar, né, nem vai, nem volta, já é aposentado, promotor público, tá muito bem, mas pelo menos nacionalmente vai ser lembrado. Não sei quanto tempo, meu caro Adalberto. Felipe, para a gente finalizar, falar aqui de Carlos Lula. Ele está sabendo de processo em sigilo de justiça? Olha, nós gostamos de duas coisas, tanto o Imparcial como a Rádio Universidade. Eu me sinto muito confortável exatamente estar nesses dois veículos, porque aqui a gente registra os jornalistas, os blogueiros, apresentadores, né? O Herbert Saraiva, que tem um programa chamado O Que Pequeno, né? E eu gosto de assistir essa turma toda, né? Porque eles ensinam a gente. E esse Herbert tem uma tática, né, bem levinha de ir levando o candidato a se empolgar na entrevista.
No caso, agora foi nosso amigo Carlos Lula, experiente advogado e deputado estadual, que entrou na do Herbert, né? Foi no tapetinho, como dizem, e declarou que a intenção, né, deles, dos dinistas, de tirar ainda o governador, arrancar na marra, tu está entendendo? Que o Flávio Dino é relator do Tech Office e que ele conhece o que tem lá dentro, dentro do processo, que está em sigilo de justiça. Olha que loucura, né? Um operador da justiça quebrando todas as regras da lei. A questão é o seguinte: como é que o Carlos Lula tem informação de que os familiares do governador e o próprio governador podem ser arrancados de um processo que já foi julgado? Esse processo é uma vergonha. Eu registro aqui como uma pessoa da imprensa e sei do meu respeito às pessoas e da minha credibilidade. Esse processo do Tech Office, se for realmente usado para tirar o governador Carlos Brandão, será para sempre registrado como um dos maiores equívocos do então agora, né, ministro Flávio Dino. Ou seja, para que isso? Vão para a urna, né? Disputem no corpo a corpo, façam campanha, fortaleça o candidato Felipe Camarão, que é o candidato do Flávio Dino, explícito, que não venham me dizer que ele não está dentro da política. Ele está dentro da política, meu caro Adalberto. Mas a questão é que o Carlos Lula, meu querido e dileto e admirável amigo, pecou, e pecou muito feio, Adalberto, Mayra e Borges, e ouvinte da nossa Rádio Universidade. Felipe, espero você amanhã aqui com mais análise política. Vamos chutados, Mara Nogueira, o que é que tem por aí? Depois do Jornal Rádio Universidade, que chega ao fim agora. Pois é, Adalberto Júnior, temos ainda para continuar, tem isso, tem nome, tem o programa Rádio Ciência, tem também Avançar, Defensoria Pública e na volta amanhã 106 com música, informação e muita promoção para você participar. Um ótimo dia, a gente volta amanhã.